fora aqui. Dei até uma sumida, porque os professores têm gravado muitas aulas, os outros professores de matemática. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês a diferença, o que é uma função. Né? A primeira coisa que a gente normalmente vê, a gente vê muito isso aqui. Sei lá, x mais 1 igual a 2, x ao quadrado mais 7x igual a 9, coisas assim. Isso aqui a gente está acostumado. O primeiro exemplo é uma equação de primeiro grau. O segundo exemplo é uma equação de segundo grau. Mas aí, o que isso tem a ver com a função? A função, ela tem uma cara parecida. Por exemplo, eu digo isso aqui, ó. F de x é igual a x mais 1. Ou f de x igual a x ao quadrado mais 7x. Só que a equação ela está sempre igualada a alguma coisa. A função ela tem o x como uma variável. O que isso quer dizer? Na equação, a gente vai ter x como um único valor. Um valor que a gente não sabe, que a gente normalmente tem que descobrir nas questões. Né? Por exemplo, aqui na primeira, que é a equação de primeiro grau, a gente sabe que o x vale 1, porque 1 mais 1 vai dar 2. Só que se eu tenho essa primeira função, eu posso dizer que eu tenho um valor para quando é a f de 0. Quando é a f de 0, significa que meu x vai valer 0. Logo, na f de 0, x vale 0 e o meu y vai ser igual a 1. O y vai ser o resultado aqui. Conforme eu substituir no valor, eu vou ter um valor para y. Se eu tiver, por exemplo, na primeira f de 1, isso significa que o meu x vai valer 1. Então, vai ser 1 mais 1. Logo, meu f de 1 é igual a 2. Ou meu y é igual a 2. Isso aqui é a mesma coisa. Mas eu vou ter também f de 2. No f de 2, meu x vai valer 2. Logo, f de 2 é igual a 3. E isso aqui significa que eu tenho infinitos valores para x. E isso vai variar. E com isso, a gente consegue chegar num gráfico, né? O nosso gráfico dessa primeira função, né? Ele é uma reta. Vamos desenhar esse gráfico aqui rapidinho. Ou tentar fazer ser rapidinho. Toda função eu posso desenhar um gráfico dela, porque ela tem infinitos valores crescentes. Então, eu boto ela no plano cartesiano e aí eu consigo visualizar melhor, né, a função. Então, a gente normalmente vem aqui essa reta é o nosso valor de x e aqui a nossa reta é o valor de y. E aí o nosso valor de x ele vai crescendo e alterando o valor de y. Nesse caso, como é x mais 1, a gente tem que vai cortar y no ponto 1, né? Por quê? Essa aqui é a função. É uma reta, onde aqui é 1. A gente tem basicamente isso, que é essa reta. Se fosse negativo, seria uma reta decrescente. Por que isso? Porque quando a gente tem a função, isso vocês podem ver na apostila, um pouco melhor. Quando eu tenho a função x, então eu tenho a função x igual a x. Ela é uma reta também. Isso significa que quando x vale 1, y vai valer 1. Quando x vale 0, y vai valer 0.
e assim ela vira uma reta crescente também. Aqui percebe que eu boto sempre o ângulo de 45 graus, só porque ela é uma reta certinho, dividindo os dois ao meio, né? E aí essa aqui é a reta, que ela é infinita, né? Porque é uma reta, né? Vem da definição de reta, da função f de x igual a x. Se eu tenho f de x igual a x mais 1, eu simplesmente venho aqui e vou subir 1. Tá vendo? É isso aqui que acontece. Subir 1. E aí aqui, ó, vai ser o ponto 1. Aqui é o ponto 0, né? Aí se eu tenho f de x igual a x menos 1, aí se for negativo, se eu estiver subtraindo, minha função eu simplesmente desço aqui, ó. E aí eu vou cortar aqui no menos 1. Então, conforme eu for aumentando, eu vou subindo, conforme eu for diminuindo, eu vou descendo. Só que vai inverter se eu quiser achar a f da função menos x. Por quê? Quando for a função menos x, quando meu x for 1, meu y vai ser menos 1. Então, quando o meu x for 2, meu y vai ser menos 2. Então, ela é decrescente. Então, ela tem uma cara mais ou menos assim. Ela vai funcionar do mesmo jeito. Se eu somar 1, ela vai subir. Se eu subtrair 1, ela vai descer. Eu vou dar um exemplo aqui, onde eu vou subtrair 1. Né? Na verdade, se eu subtrair ou somar, ela vai bater no mesmo pontinho que aqui. Mas eu vou... Não, mentira, eu vou somar. Aí eu vou ter que f de x igual a menos x mais 1. Então eu vou ter isso aqui, ó. Ela vai passar, vai cortar o ponto 1 também. Só que ela vai ser decrescente. Aí percebe que é essa mesma função da verdinha, só que ela subiu 1. Se eu subtraísse, ela desceria. A função é outra coisa importante da função. O valor de x vai sempre ter um único valor. Por isso, nunca vai existir isso aqui, ó. Deixa eu fazer o plano cartesiano novamente. Quando eu vou usar a régua, eu demoro um pouquinho. Espero que o Pedro corte na edição, mas se ele não cortar, peço desculpas por demorar a usar a régua. Como o y pode até ter mais de um valor, mas um valor igual, mas o x vai sempre ter um valor igual. Então, isso aqui, ó, é uma função, porque eu vou ter um valor de x aqui, 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 um valor de x aqui. Beleza. Mas isso aqui, ó, não é uma função, porque eu teria o valor de x sendo aqui e aqui. Logo, o círculo não é uma função. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. Não existe uma função que eu faça uma volta assim. Porque x não pode ter o mesmo valor. É tipo uma linha do tempo, as coisas vão seguindo. Vai só seguindo. E aí vai alterando com isso o valor de y. Então, gente, basicamente é isso. E aí vocês têm os outros vídeos para estar continuando isso aí.